que ainda não tinham o Espírito Santo, mas tinham o propósito e o prazer de estarem ali, esperando que a promessa se cumprisse. Aconteceu então, irmãos, neste dia, que de repente um vento veemente, impetuoso e línguas como que de fogo desceram ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Começou aí a obra da salvação que o Senhor Jesus iniciou, e agora com os apóstolos, que de hora avante então, eles tornaram-se apóstolos para servir ao Senhor, e o povo, então cheios do Espírito Santo, começaram a falar as coisas de Deus. Os irmãos vejam que nas línguas que eles foram tomados, eles enalteciam o Senhor, glorificavam a Deus. E o dom de novas línguas, irmãos, a não ser quando ele é interpretado, que também é um dom que devemos pedir a Deus, que nos dê de interpretar, porque ele traz grande consolação àquele que fala. Então é necessário também que a pessoa que fala saiba o que fala. E Deus deixou também este dom. E Paulo chega mesmo a dizer que é mais interessante a pessoa profetizar do que falar em línguas, mas que se falar em línguas é sim de grande valor quando há interpretação, porque a pessoa fala e não sabe o que está falando, sente a consolação, sem contudo saber o que diz. Mas o dom, irmãos, de interpretar aquilo que o Senhor dá é necessário. Os irmãos vejam, uma pessoa, por exemplo, viaja, agora não, mas antigamente que eu digo, há uns 10, 15 anos atrás, as pessoas viajavam e levavam uma máquina fotográfica e uns rolinhos de filme para fotografar. Então viajava, tirava cada filme, tinha 24 ou até mais, tinha até 70 e tantas fotos num filme, e a pessoa fotografava tudo, depois trazia aqueles rolinhos e podia falar muito bem de onde esteve, mas ninguém via nada. Por quê? Porque ele dizia, olha, tudo que eu estou contando para vocês, ele podia dizer, olha, está nesse rolinho aqui, olha, este filme aqui tem 72 fotos, só que ninguém via nada. Ninguém sentia o que ele dizia, porque só ele que viu. Não era assim? Então, se quisesse saber, tinha que revelar. Então, tinha que levar a um laboratório, fazer a revelação, para depois, então, se alegrar e ver, e sentir prazer de ver a beleza contida naquele rolinho, que só apareceu depois da revelação. Glória ao nome do Senhor. A linguagem que Deus dá, irmãos, fala das grandezas de Deus, fala dos mistérios de Deus. É claro que a linguagem, ela se desenvolve na pessoa. Quando o Senhor cela, dependendo da comunhão, do momento, o Senhor toma a pessoa e fala. Tem pessoas que falam o dia inteiro, ou até mais. Por quê? Porque fica totalmente tomada por aquele dom que ele está com todo o vigor, toda a força. Depois, com o passar do tempo, vai se acalmando, se acomodando. Mas este acomodar não pode se perder. Não é como aquele que aprendeu a falar o inglês, mas depois passaram anos, nunca mais falou, agora não fala mais. Então diz, não, eu falava, mas você fala agora não. Por quê? Porque ele perdeu o contato. Então o Senhor dá o dom de novas línguas, mas precisa manter o contato com Deus. Precisa conservar. Quanta gente que recebeu o dom de novas línguas nunca mais falou. No dia que o Senhor selou, manifestou novas línguas. Depois, nunca mais. Por quê? Porque não houve um desenvolvimento. Mas quando a pessoa busca, disse Jesus, buscai e encontrareis. Quando a pessoa busca se aprimorar naquilo que é de Deus, o Senhor vai dispensando do alto. Glória ao nome do Senhor. E essa dispensação de Deus é para edificação. E a edificação não deve ser exclusivamente daquele que tem o dom. Porque se eu manifesto em línguas, fico feliz e contente porque senti o Espírito de Deus falar na minha boca. Mas não sei o que falou.
Agora, se tivesse mais 2, 3 junto comigo, ouvindo, eles ficariam também admirados. O irmão falou em novas línguas, mas nem sei que língua é, nem sei o que ele falou. Mas se tivesse um que interpretasse, vocês não sabem, então eu vou dizer, porque o Espírito de Deus me deu de entender o que ele falou. Então ele diz, ele falou isso, mais aquilo. Então edifica os que estão presentes. Então, quando se fala em buscar os dons, só se busca ou só se procura novas línguas. Mas hoje o Senhor, aproveitando, porque aqui foram derramados os dons de Deus pelo Espírito Santo, o Senhor tem para dar dons, irmãos, que não é só novas línguas, variedades de línguas. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu não sei qual é o motivo, isto pertence a Deus, de mandar, não tinha nada essa palavra revelada aqui, agora há pouco. Não é pensado, nem passou pela mente. Será que o Senhor não quer, irmãos, vendo que tanta gente fala tanta coisa e ninguém entende? Será que Ele não quer nos dar também o dom de entender o que se fala? Está escrito, irmãos, não é invenção de quem prega. Bendito seja Deus. Devemos buscar. Ora, então naquele dia, irmãos, houve o derramamento do Espírito Santo. Então, os crentes em Jesus passaram, então, a partir daquele momento, a ter consigo o Espírito Santo, nessa natureza divina. Então, Deus está dentro de nós, por seu Espírito, e dentro de nós Ele clama, Abba Pai. Ele fala com Deus como um filho amado, por nós, porque o Espírito de Deus em nós nos dá a liberdade de falar com Deus. Quando a pessoa aprende, irmãos, este caminho de falar com Deus, não é somente aquela oração que a gente ajoelha e fala ali 5 minutos, e conta, e fala, e pede, e assim por diante, e depois sai. Não, falar com Deus é uma outra situação. É quando começa a se falar, então de repente abre-se um contato do nosso espírito com Deus através do Espírito Santo. Abriu esse contato, então nós passamos a falar com Deus pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então o que nós falamos? Nós exaltamos, nós glorificamos, nós louvamos a Deus. E em contrapartida, recebemos, não como a gente falando, eu estou falando, digamos, com o irmão Douglas, e vejo o sorriso dele olhando nos meus olhos, mas em espírito é assim. É como se nós estivéssemos diante de Deus, em espírito, falando com Ele, olhando nos olhos dele, e Ele olhando para nós, nos aceitando na sua presença. Como em nós está o Espírito Santo, irmãos, nós precisamos saber se somos aceitos naquele momento ou não. Os irmãos veem na inspiração do hino 260, como se roga para ser aceito perante o Senhor, e se declara a nossa pobreza, se declara a nossa dependência. Por quê? Porque é um veículo, um meio de, através desse caminho, pelo Espírito Santo, conversar com Deus, dialogar com Deus. Os irmãos acham que isso aí é pouco, irmãos? Acham que isso aí é coisa corriqueira? Acham que isso aí é coisa do passado? Isto é muito presente para os fiéis. Fiéis que estão agora ouvindo a palavra de Deus aqui onde estiver. O Senhor te avisa pela palavra que tens direito sim de pela fé entrar no seu santuário e falar com Ele e ouvir dele a sua voz. E tens direito sim de compreender os mistérios de Deus ocultos na tua vida pelo Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Irmãos, uma coisa é servir a Deus pela sombra, servir a Deus atrás de uma multidão, outra coisa é estar perto dele. Teve uma mulher que não se conformou em estar no meio da gentarada em volta do Senhor. Ela precisava de um milagre, gastou tudo o que tinha e não foi curada do fluxo, da hemorragia que ela tinha. Mas ela não se conformou em estar no meio da multidão. Ela disse: